pastor. Nós vamos orar, não para pedir a Deus para dar a palavra para o pastor. Deus já deu, Ele já tem a palavra para transmitir para os nossos corações. Vamos pedir a Deus que nós possamos compreender essa palavra, né? Receber essa palavra no nosso coração para vivermos o cristianismo sadio conforme a palavra que Ele manda para nós. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do teu servo, pastor Marco Aurélio, que o Senhor trouxe para ministrar a tua palavra aos nossos corações nesta noite. Usa-o segundo a tua riqueza, a tua bondade, ó Pai Santo, dentro daquilo que Ele preparou para os nossos corações, que esta palavra possa alcançar guarida dentro do coração de cada vida e possa transformar os corações, alegrar os corações, ó Pai querido, suprir a necessidade, dar a resposta para aqueles que vieram buscar do Senhor alguma coisa a mais. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te adoramos, louvamos e esperamos tão somente no poder da tua palavra. A igreja ainda de pé, eu tenho que apresentar os irmãos, mas vamos aqui, do jeito que vocês estão mesmo, são pouquinhos aqui. Nós temos a missionária Cida, né? Missionária Cida está conosco e o pastor Marco Aurélio está conosco, a esposa do pastor Marco Aurélio, Cleusa, está aí, né? Graças a Deus. Também o pastor Alex, levanta a mão aí, pastor Alex. E o pastor Adriano está conosco, graças a Deus. A irmã Osana, de Goiânia, cadê a irmã Osana? Está? Ah, sim, está ali. Graças a Deus. São todos bem-vindos, que diremos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus vos ama e nós também amamos vocês. As irmãs que estão aí perto da irmã Osana, dá um abraço nela aí e um ósculo santo, né? Glória a Deus. Amém? Então nós vamos ainda de pé ouvirmos a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero agradecer o Osiel, pastor Edmarques, presidente desse campo, e dizer aos irmãos que é uma honra muito grande estar aqui convosco. Trago aqui um abraço do meu pastor, dirigente, pastor Eliton Fernandes, que é de Turvânia, é turvaniense, né, da família Fernandes, dos Andrades, essa turma aí, certo? Pastor Elton, conhecido em Goiânia, pastor Tom. Fui secretário da sede de Campinas por mais de 10 anos, serviu ali o bispo e agora está dirigindo a congregação, onde eu congrego lá no setor Castelo Branco. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram as suas Bíblias. Eu digo para os irmãos que eu estava em dúvida entre dois temas, mas o culto encaminhou para isso. Eu pensei muito em falar sobre o Tribunal de Cristo, mas o culto caminhou para outra direção. Livro do profeta Ezequiel. Para os irmãos que têm dificuldade de encontrar, está depois do Gênesis, um pouco antes do Apocalipse. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Se vocês procurarem depois do Gênesis, vocês vão encontrar. E for antes do Apocalipse. Tranquilo assim. Enquanto os irmãos estão folheando a Bíblia, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Dizer que eu fiz todo o meu ministério aqui nesta igreja. De diácono a pastor. Tive a vice-presidente desse campo por vários anos. E de presidir também, quando o pastor saía, né? Eu tive que presidir esse campo por várias vezes. Professor de escola dominical durante todo o período que eu estive aqui. E o pastor João era ele e eu e ele, e sempre juntos, e fazendo a obra do Senhor nesse lugar. Quase perdi meu ministério para
transformar esse negócio aqui em campo, mas graças a Deus deu certo. Amém? Vamos ler até o versículo de número 10. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em extremo. Amém? Poder sentar. Deus abençoe. Há um contexto histórico dentro desta visão que Deus fez o profeta Ezequiel ver. Por 630 anos, desde do profeta Samuel até a queda de Judá na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, por 630 anos Israel prevaricou contra Deus. Por 630 anos Israel teimou contra Deus. Por 630 anos Deus mandava profetas e Israel matava os profetas, desobedecia os profetas, viravam as costas para os profetas, traziam a idolatria para o templo de Deus, e Deus não se agradou daquele povo. E Deus permitiu que Israel fosse cativo para a Babilônia. No ano 605 a.C., Nabucodonosor entrou em Judá e levou os príncipes e os principais, entre eles Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, cativos para a Babilônia. No ano 587 e 97, Nabucodonosor volta a Judá e leva o resto do povo que, vamos dizer assim, que prestava. E deixou lá em Judá só o que não prestava e o profeta Jeremias. Israel foi para o cativeiro. A situação financeira, moral e espiritual de Israel estava um caos. Totalmente fora daquilo qual foi o propósito de Deus. Veja bem que Deus sempre tem propósitos. Estava totalmente fora daquilo que era o propósito de Deus para a nação de Israel. Israel foi criado dentro do Egito. Foi tirado do Egito como um forte com o braço estendido. Para quê? Para anunciar as boas novas de Deus e através de Israel, que Deus cumprisse a sua promessa feita a Adão no Éden, quando ele disse: da semente da mulher vai nascer um que esmagará o poder da serpente. Israel
foi criado para isso. Só que Israel não queria nem saber. Israel passou por cima de todos os mandamentos de Deus. Não quiseram obedecer. E foram para o cativeiro. E quando a luta está grande, irmãos, tem os profetas verdadeiramente homens de Deus, mas aparecem os falsos profetas. Deus determinou que Israel ficaria no cativeiro por 70 anos. E os falsos profetas falaram, não, 2 anos, 3 anos, vocês vão sair daí. Aí Jeremias escreve no capítulo 29, não se engane os seus profetas, antes do tempo determinado por Deus, 70 anos, vocês não vão sair daí. Vai ficar no cativeiro. Isso aqui faz nós aprendermos uma coisa. Por mais que seja a luta grande ou pequena, o tempo de sair da luta é de Deus. O tempo de você ser abençoado é de Deus. O tempo de você sair do cativeiro é de Deus. Não se engane, irmãos, que às vezes alguém vem e fala, não, isso vai passar hoje, amanhã ou depois. Mas o tempo determinado é de Deus. E o profeta Jeremias escreve mais ainda, que Deus diz através do ministério do profeta, eu bem sei os pensamentos que eu penso sobre vós. Pensamento de bem, não pensamento de mal, para vos dar aquilo que vocês esperaram. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A coisa é séria. Vão buscar e vão achar. Mas de que modo? Quando vocês buscarem de todo o coração. Deus não entra em bola dividida. Deus não divide alma com o capeta. Deus não divide nada com ninguém. Ou é de Deus ou não é dele. Deus não entra nesse negócio. Ou é de Deus ou não é de Deus. E agora Deus traz o profeta. O importante é nós notarmos que o homem de Deus, o profeta de Deus, eles têm que estar com a mão do Senhor dirigindo ele. O texto é claro, quando ele diz, e veio sobre mim o quê? A mão do Senhor. Tem muito profeta andando por aí sem a mão do Senhor. Isso é perigoso. Isso não dá certo. Isso não funciona. A Bíblia diz que Ezequiel foi levado pela mão do Senhor. E a Bíblia foi mais além quando a Bíblia diz, e fui levado em espírito. Há alguma coisa na Bíblia que me chama a atenção. Quando Deus quer fazer uma grande obra através de um grande homem, Ele tira ele desse corpo da carne e faz ele trabalhar em espírito. Assim aconteceu com Ezequiel. E assim aconteceu com João. João estava preso na ilha de Patmos. E de repente, Deus precisava de fazer uma grande obra através dele, que era mostrar o Apocalipse. E João estava lá numa situação de preso. E quando uma voz veio, no dia do Senhor, e falou com ele. E ele caiu por terra. Mas a Bíblia diz que no mesmo momento a voz falou assim, fique de pé, homem. E uma voz lá de cima disse, João, sobe aqui. E a Bíblia diz que João subiu em espírito, até lá no trono da graça, e viu o Apocalipse. Só que tem uma coisa, quando falou assim, João, sobe aqui, eu fico por entender. O espírito dele está lá em cima. Mas a Bíblia diz que João escreve. O espírito não escreve. Mas o João que ficou cá embaixo. O espírito dele estava lá, mas o João ficou cá embaixo. Ele escreveu todo o Apocalipse para nós. Então, irmãos, entenda uma coisa. Quando Deus quis mostrar o que ele ia fazer com Israel, no tempo determinado por Deus, a primeira coisa que ele fez foi colocar a mão sobre o profeta. E a segunda coisa que ele fez foi colocar o profeta para agir no Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus está falando, a coisa é séria. Mas só que tem um detalhe. Quando o Espírito de Deus fala, a coisa acontece. Quando o homem fala,
Pode acontecer, talvez aconteça, e às vezes não aconteça de jeito nenhum, mas quando é Deus que fala, acontece. Se nós voltarmos ao capítulo 36 desse mesmo livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver Deus falando: olha, vocês fizeram tudo contra mim, vocês prevaricaram contra mim, vocês mataram meus profetas, vocês profanaram meu nome por todas as nações que eu deixei que vocês fossem. Mas eu tenho um compromisso com o meu nome. Deus falou assim: olha, eu tenho um compromisso com o meu nome, e por causa do meu nome, eu vou abençoar vocês de novo. Igreja de Jesus, deixa eu te falar uma coisa: por causa do nome do Senhor, Deus dos exércitos, o Jeová, Deus vai te abençoar. Aí você pensa: eu não mereço. Quem merece? Ninguém. Mas uma coisa eu quero te dizer: por causa do nome do Senhor dos exércitos, Ele pode abençoar a sua vida. Porque Deus tem um nome. E esse nome é sobre todo nome. E diante desse nome, todo joelho se dobrará. E toda língua há de confessar que Deus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Deus coloca o profeta no lugar de dificuldade. Pensa a dificuldade. Ossos, tudo esparramado. Ele falou assim: agora você dá uma volta aí. E o profeta deu uma volta e ele avaliou a coisa. E quando ele acabou de avaliar, aos olhos humanos, era impossível mudar aquela história. Aos olhos humanos, Israel jamais sairia do Egito, jamais sairia da Babilônia. Aos olhos humanos era impossível Israel sair da mão de Nabucodonosor. Um rei impiedoso, um rei cruel, um rei que não dava folga para ninguém. Era impossível aos olhos humanos. E aí Deus mostra os ossos como se fosse Israel. O Israel que estava todo esparramado por tudo quanto era província, 126 províncias que tinha a Babilônia na época. Israel estava esparramado por todas as 126 províncias. E foi a única época que Deus usou 3 grandes profetas ao mesmo tempo. A Bíblia não me diz que Deus usou 3 grandes profetas em tempo nenhum, a não ser nesse tempo. A situação era tão caótica, tão difícil. A estrutura era totalmente destruída, estava totalmente destruída. E Deus agora usa 3 profetas. Usa o profeta Daniel do palácio. Usa o profeta Ezequiel na beira do rio Quebar. E usa o profeta Jeremias lá em Judá, em Jerusalém, com as portas queimadas a fogo e os muros todos fendidos. Jerusalém estava uma destruição total. E Ezequiel e Jeremias ficou ali, junto com os velhos, com as velhas e com os aleijados. Nem o Nabucodonosor quis. Jeremias ficou ali. Ezequiel na beira do rio Quebar, onde tinha uma escola de profeta. Daniel no palácio. E Deus, mesmo quando o povo que é dele, preste atenção nesta palavra, que é difícil de falar para a igreja. Mesmo quando o povo que é dele vira as costas para ele, Deus continua a trabalhar em favor do seu povo. Mesmo que você tenha prevaricado contra Deus, mesmo que você não tenha dado importância às profecias que são profetizadas em cima deste altar, mesmo que você não tenha dado crédito às profecias que são profetizadas em cima desse altar, Deus continua trabalhando em seu favor. Aleluia. Agora a situação está difícil. Como é que faz com esse negócio?
Aí Deus faz uma pergunta para o profeta. É pergunta abençoada. Se fossem os moderninhos profetas de hoje, eles falam: Jeová, se eu determinar, se eu encostar Jeová na parede, vai acontecer. Aí Deus faz uma pergunta para o profeta: filho do homem. Rapaz, quando Deus chama filho do homem, fala da nossa fragilidade. Quando Deus chama nós de filho do homem, fala que nós foi feito de barro. Quando Deus chama nós de filho do homem, fala que você não dá conta de nada se eu não tiver na sua vida. Você não passa do monte de barro. E Deus agora vira para o profeta Ezequiel e fala: filho do homem, poderão viver esses ossos? O que será que eu responderia? O que será que nós responderíamos para Deus numa hora dessa? Você está lá no meio de um vale, cheio de osso, o osso tudo esparramado. Perna para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro lado, costela para o outro lado, dedo para o outro canto. Estava uma bagunça generalizada. O que nós responderíamos para Deus? Faça uma análise. Pensa só um pouquinho. O que você responderia para Deus? Deus agora te pergunta no meio do caos. Você está no meio do caos. A sua vida está uma bagunça. O seu casamento não presta. O seu salário não presta. O seu serviço não presta. Nada na sua vida presta. E você está no meio do caos. E Deus fala assim: esta vida sua pode mudar. Será que mudará a sua vida? No meio do caos que você está vivendo? Se você der a resposta certa, muda. Se você responder corretamente, vai mudar a sua vida sim. Se nesta noite você responder para Deus corretamente, a sua vida pode mudar sim. O seu pobre pode ser tirado sim. O seu momento de tristeza pode acabar hoje. Mas você tem que dar a resposta certa para Deus. Poderá viver esses ossos? Responda comigo. Senhor Jeová, tu o sabes. Senhor Jeová, o Senhor sabe. Porque Deus sabe, João. Aí Deus fala assim: então tá bom, profeta, já que eu sei, vou mandar você fazer uma coisinha aqui agora. Começa a profetizar para os ossos. Eu não sei qual que é seu osso, irmão. Não sei se seu osso é problema de serviço. Não sei se seu osso é problema com a mulher ou com o marido. Não sei se o seu osso é problema com o filho. Eu não sei se o seu problema é com algum vizinho. Eu não sei qual que é o seu osso. Mas se você tem um osso, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, e você está achando difícil passar por cima, e você já entregou, como diz os mineiros, a paia com a rapadura, se você já desistiu no meio do caminho, se você já virou as costas para o problema e fugiu, mas eu te digo uma coisa nesta noite: se você fizer a coisa certa, se você der a resposta certa para Deus, aí Deus vai dar uma ordem para você e vai falar assim: então, profeta, profetiza sobre esses ossos para que eles vivam, profetiza sobre esses ossos para que eles entendam que eu sou Deus. Fala para eles, conversa com eles, dá uma ordem para eles, faça o que eu estou te mandando. E aí você tem que fazer também outra coisa certa. A Bíblia diz que quando Deus determinou que o profeta profetizasse, ele não falou dele mesmo, ele não falou o que ele queria falar, mas a minha Bíblia diz, e a sua também, a Bíblia está clara e diz: então eu profetizei como se me deu ordem. Está difícil nos dias de hoje. Profeta que escuta. Ah, meu Deus. Profeta surdo não serve para profetizar na casa do Senhor, porque ele não ouve a voz do Senhor para fazer e falar a profecia certa, para dizer o que Deus mandou. Ele não falou: ossos secos, ouvi a minha palavra.
Ouçam a palavra do profeta Ezequiel, que eu muito bem poderia ser sacerdote, mas infelizmente virei profeta. Porque naquele tempo era muito bom ser profeta e muito ruim. Era muito bom ser sacerdote e muito ruim ser profeta. Porque o profeta, o pastor Isaac, apontava o dedo para o peão e falava, ó, você. O sacerdote não, meu filho, o sacerdote te ouvir falar com Deus. Deus, é o seguinte, o fulano está com essa situação aí, pronto, acabou. Era muito bom, naquele tempo, ser sacerdote. E Ezequiel poderia ter sido sacerdote. Ele era dos filhos do sacerdote. Mas Deus falou assim, não, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. E Ezequiel tinha uma virtude. Ele era um profeta que ouvia Deus. E quando ele começa a falar, então eu profetizei como se me deu ordem. E ele começou a dizer, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos. Diga para você mesmo agora. Dificuldade. Repita. Dificuldade. Problema. Ouvi a palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor Marco Aurélio. Não é a palavra desses obreiros aqui em cima. É a voz de Deus que você tem que falar para que o seu problema seja solucionado. Para que você resolva logo de uma vez por todas. Para que você seja abençoado. Que você entre o ano de 2025 abençoado por Deus. Abençoada por Deus. Debaixo da mão protetora de Deus. Caminhando debaixo da sombra do Onipotente, descansando nos braços do Senhor, indo a pastos verdejantes, bebendo da água, aquelas águas tranquilas, tendo refrigério de alma. Mas que coisa boa. Mas não era problema? Não era problema? Não eram os ossos tudo bagunçados? Não era uma coisa sem solução? Mas quando Deus fala, a coisa vira igualzinho o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, ó Deus, está comigo. Aleluia. Aí a coisa muda. Quando o profeta começa a dizer, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. A Bíblia diz, porque a Bíblia não vai dizer igual os moderninhos falam por aí, porque a Bíblia já diz, tudo que a Bíblia que tinha que falar está escrito. Então já falou, não vai falar. A Bíblia não vai falar mais nada. Já falou. Aí a minha Bíblia diz que, enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído. E quando eu ouvi o ruído, eu pude perceber. O profeta percebeu que o problema estava sendo solucionado do jeito que Deus queria. Cada osso procurou o seu osso. A perna e o pé foi para o seu lugar certo. A costela e tudo foi arrumando. E ficou aquele esqueleto. E de repente, em cima daquele esqueleto, nasceu nervos. E depois nasceu carne. E nasceu pele sobre eles. Deus estava trabalhando. Deus continua trabalhando. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai modificar a sua história. Mas é necessário que você creia que a solução vem somente de Deus. Só Deus que sabe. E mais uma coisa que eu já disse no princípio. Olha, o tempo de Deus sobre a sua vida pode chegar hoje, pode chegar amanhã, pode chegar em 2025. E não pode chegar no dia 2025, pode chegar em 2026. Mas uma coisa eu te digo, permaneça. Porque o tempo de Deus vai chegar. Aquele povo ficou 70 anos ali. E o profeta Ezequiel, olha,
Deus vai agir ao nosso favor. Olha, Deus vai agir ao nosso favor. E aquele povo, os caldeus, os babilônios, falavam assim: ô judeu, canta um hino de Sião para me ouvir. E eles choravam. Essa é a situação, irmão, de quem prevarica contra Deus e sai da presença de Deus e sai da vontade de Deus. Aí vem o ímpio e pisa no seu pescoço. E aqueles ímpios diziam para os crentes, pastor João: ô crente, canta um hino lá da sua igreja para me escutar. Ô crente, canta um hino lá da sua igreja para me escutar. Mas o crente não podia cantar, ele já tinha pendurado as harpas no salgueiro. E eles diziam: como poderei eu cantar os hinos de Sião, estando em terra estranha? Mas Deus continuava trabalhando por aquele povo. E de repente, tudo aconteceu de uma forma muito clara, muito objetiva. O esqueleto estava ali. Ouça bem, preste atenção. O esqueleto está pronto. Os ossos já se juntaram, os nervos já veio, a carne já veio, a pele também já veio, mas falta o principal. Não adianta nada a profecia pela metade. Deus não faz nada pela metade. Deus é assim: ou Ele te abençoa ou não abençoa. Ou Ele te faz prosperar ou não te faz prosperar. Ou Ele te faz ser grande ou não te faz ser grande. Ou Ele te dá oportunidade ou não te dá oportunidade. Deus é desse jeito. Ele trabalha dentro de uma perfeição que é uma coisa tremenda. Deus trabalha sempre na perfeição, na plenitude, sempre com propósito. E Deus tinha um propósito, de mostrar para Ezequiel o fim que Ele ia dar para Israel. E quando aqueles homens ficaram aquele monte de boneco deitado, faltava uma coisa. Sabe, irmão, tem muita igreja por aí morrendo, porque falta justamente o que faltava para aquele povo. Faltava o Espírito. Tem muita igreja, espero que aqui não esteja acontecendo isso. Pelas notícias que eu tenho, não está acontecendo. E já está unindo o Espírito Santo. Já não se fala mais do Espírito Santo. Se alguém for vai vir, o cara vai vir. Uma coisa tremenda. Só que a vida vem pelo Espírito. O assopro de vida, ele na tradução fala assim que era um sopro de vida Que veio sobre eles. E faltava o Espírito. E agora Deus dá outra ordem para o profeta. Olha, profeta, chega, não profetiza mais para os ossos. Agora você vai profetizar para o Espírito. E diz uma palavra para o Espírito: ó Espírito, vem dos quatro ventos. Porque o Espírito de Deus, ele trabalha, e nada pode impedir o trabalhar do Espírito de Deus. Ele age em todas as dimensões e ninguém pode impedir o trabalhar do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que vem sobre esses ossos, assopra sobre eles, para que eles tenham vida. E o que eu acho importante, que o profeta torna a repetir uma coisa muito importante na profecia do homem de Deus. Então, eu profetizei como se me deu ordem. Ele torna a repetir, irmãos. Então, eu profetizei do jeito que Deus me mandou. Tem muita gente na igreja sofrendo, e a solução está pertinho dele. Tem muita gente na igreja que tem uma mesa farta e ele não pode comer da mesa. Deus preparou a mesa.
tem gente na esquerda, na direita, na frente e atrás sendo abençoado, e ele não está sendo abençoado, porque ele não faz a coisa certa, ele não fala a profecia certa, ele não fala o que Deus mandou ele falar, ele fala o que os outros mandam ele falar, mas o melhor é você falar o que Deus determina que você fale. E ele repete, então eu profetizei como se me deu ordem e disse, ó Espírito, vem dos 4 ventos, assopra sobre esses corpos, que já não eram ossos mais, para que eles vivam. E o Espírito veio, soprou, e a Bíblia diz que eles se colocaram de pé. Quando a Bíblia fala que o homem foi colocado de pé diante de Deus, a situação é boa. Quando o homem é colocado de pé na frente de Deus, a situação é boa. É porque Deus agradou de você, porque Deus está gostando de você, porque Deus quer falar com você. A Bíblia diz, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Irmão, você é filho do rei. Você pode ficar de pé diante do rei. Aleluia. Você não é mais criatura. Você é filho. E você pode ficar de pé diante do rei para receber do rei aquela palavra agradável. Você pode receber a bênção de Deus. Você pode. Você tem. Porque a minha Bíblia diz que nós, a igreja de Jesus, fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então qual é o problema, pastor? O problema é que nós não estamos fazendo a coisa certa. O problema é que nós temos banido o Espírito Santo das nossas vidas. O problema é que o Espírito Santo agora virou apenas uma metáfora. O problema é que o Espírito Santo agora é apenas uma influência. O Espírito Santo é um Deus de terceira. Eu nunca vi falar um negócio desse. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo aos apóstolos, ele falou assim, eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E a minha Bíblia diz, e o original do grego diz que outro Consolador quer dizer um da mesma espécie. O Espírito Santo não é um Deus menor. O Espírito Santo não é um Deus pequeno. O Espírito Santo não é um Deus de terceira categoria. O Espírito Santo é Deus igual ao Pai, igual ao Filho, com uma função diferente. E o Espírito entrou. E eu fico prestando atenção nessa profecia e fico lembrando. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Israel não tinha pátria. A ONU se reúne e fala, olha, vamos dar um pedaço de terra para aquele povo. Deram um pedacinho de terra menor do que o estado do Piauí. O primeiro que assinou a ata da criação do Estado de Israel foi um brasileiro chamado Graça Aranha. Como no inglês espanhol, primeiro o sobrenome, Aranha Graça, a leitura foi feita em ordem alfabética, como é um brasileiro fazer cumprir essa profecia. Ele assinou e decretou que o Estado de Israel, a partir daquele momento, passava a existir. E num dia só, 150 voos desceram no aeroporto de Tel Aviv, trazendo os judeus de volta. E a minha Bíblia diz nesse texto que Israel ficou de pé um exército grande e extremo. E a minha Bíblia também diz que Deus fez um compromisso com Israel, lá no capítulo 36. Falou, olha, quando eu vos ajuntar de todas as nações que vocês forem esparramados, daqui vocês jamais serão tirados. Deixa eu te contar uma coisa. Eu torço e oro a Deus para que, quando acontecer o julgamento das nações, nós não temos um partido de esquerda governando o Brasil. Eu vou contar para vocês por quê. Simples assim.
Porque as nações que vão participar do milênio são só as nações que foram favoráveis a Israel. Só elas vão participar do milênio. E a escatologia bíblica nos ensina que só as nações que são favoráveis a Israel. E a Bíblia diz que os filhos do estrangeiro serão escudos para este povo. Mas deixa eu voltar aqui. Nesta noite, quando você adentrou nesse templo, eu acredito que você trouxe alguma demanda para Deus. Eu quero acreditar que você, nesta noite, entrou nesse templo precisando de alguma coisa para falar com Deus. E você não veio aqui à toa. Você veio aqui, talvez, porque Deus quer que você, nesta noite, saia daqui abençoado. E agora eu quero que você faça uma coisa. Você comece a declarar a palavra de Deus e não a sua palavra para o seu problema através da profecia que Deus determina para a sua vida. Eu gostaria que você nesta noite acreditasse que assim como Deus transformou o caos de Israel numa das nações mais poderosas da terra, uma nação que ninguém mais vai vencer ela, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Deus quer que você seja invencível no nome de Jesus. Deus quer que o pecado não tenha mais poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus quer que todos os problemas que você tem passado até hoje não possam prevalecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus trouxe você aqui para te dar um novo alento. Deus te trouxe aqui para você ouvir a profecia de Deus sobre a sua vida. Deus quer que você seja restaurado nesta noite. Deus quer mudar a história da sua vida nesta noite. Quem crê nisso? Fica de pé. Quem crê que Deus quer restaurar a sua vida nesta noite, fica de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te conhece. Deus sabe o que você precisa. Sabe ou não sabe, Zé? Só que Deus está esperando, tranquilo, lá de cima do trono. Só esperando você fazer a coisa certa. Deus está lá do trono da graça, olhando para você e falando: meu filho, meu filho, eu quero te abençoar. Filho, filha, eu preciso te abençoar, filho. Só que eu não posso te abençoar porque você não fala a palavra certa. Você não profetiza a profecia certa. Você não tem falado a profecia certa para o seu problema. Eu lembro do salmista. O salmista fala: olha, muita gente faz menção de carro, cavalo, mas eu quero fazer menção do nome daquele que é. Eu quero fazer menção daquele que pode. Eu quero fazer menção daquele que é o Todo-Poderoso, o Deus da glória, o Jeová Jireh, aquele que vai suprir todas as suas necessidades em glória. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus. E o Deus de Paulo é o nosso Deus, não é, Júnior? Segundo as suas riquezas, Deus é rico, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades em glória, em glória, em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é na murmuração, não é na reclamação,
não é contando o problema para o outro irmão, não é jogando a culpa em alguém. Não, irmão, Deus vai te abençoar o dia que você der glória para Ele. A glória dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem pode orar comigo? Agora é aquela oração. Então, deixa eu parafrasear aqui. Eu não gosto muito disso não. Parafrasear é perigoso, você entrar para a heresia. É um pulinho para a heresia. Mas deixa eu parafrasear. Então, eu orei como se me deu ordem. Você vai fazer isso agora. Você vai orar do jeito que o Espírito de Deus... Presta atenção nessa palavra. É custosa de falar, mas eu vou falar. Você vai orar. Nós vamos orar do jeito que o Espírito de Deus te mandar. Combinado? Está combinado? Nós, a Igreja de Jesus que está aqui em Turvânia hoje, nesse santuário, vai orar, cada um para o seu osso. Mas você vai orar do jeito que o Espírito de Deus te mandar. Você tem coragem de fazer esse compromisso? Você tem coragem de fazer esse compromisso com Deus? Você tem coragem de fazer esse compromisso com o Espírito de Deus que está aqui neste lugar? Hã? Se você tem coragem, comece a orar. Ore, ouvindo a voz de Deus. Ore, ouvindo que o Espírito Santo de Deus está te impulsionando a orar. Porque a Bíblia diz que o Espírito ora conosco, com gemidos inexprimíveis. Ore. Diga, Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra, pela inspiração do Teu Santo Espírito, eu oro agora. Sim, ó Deus, eu oro e te peço que o Senhor venha resolver, de acordo com a Tua vontade, dentro do seu tempo, de acordo com o seu querer, todas as necessidades do Teu povo neste lugar. Meu Deus, que a boa mão do Senhor, que conduziu o profeta àquele vale de ossos, possa conduzir a Tua igreja agora. Meu Deus, que o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que atuou lá naquele vale de ossos secos, venha atuar agora sobre a vida desta igreja, para que ela possa ter uma vida plena na presença de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, faça com que esse povo seja abençoado. Meu Deus, em nome de Jesus, faça com que esse povo cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Meu Deus, faça com que a prosperidade do Espírito venha sobre a vida desse povo. Meu Deus, faça com que a prosperidade material e intelectual venha sobre a vida desse povo. Meu Deus, dá vitória plena para este povo. Meu Deus, faça esse povo caminhar debaixo da sombra do Onipotente e possa descansar nos seus braços em nome de Jesus. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Mais uma vez. Pastor, muito obrigado. Zéu, muito obrigado. Estava comentando com o pastor João ali. Falei assim, eu vi aquele menino ali cantando. Lembrei do Sebastião. Sebastião Campos foi um dos maiores amigos que eu já tive no meu ministério. Ele fala assim, ele não fala bem o nome direito não. Ele fala Macorelo. Macorelo, preciso de você. Ele estava lá em Michelândia, irmão. Eu falo, que dia? Dia tal.
Ah, mas para ir eu tenho que matar o serviço do sábado, porque senão não dá para ir para Niquelândia. Eu matava o serviço e ia. Fala para o patrão, sábado eu não vou trabalhar. Mas por quê? Vou atender o convite de um amigo. Aonde? Lá em Niquelândia. Eu fui lá por 3 ou 4 vezes. Assim. Então, Zé, Deus abençoe sua vida. Deus faça o seu ministério prosperar. Viu? Deus abençoe muito você. Fiquei muito feliz pelo seu convite. Irmãos, obreiros, essa turminha minha conhecida aqui, ó. Essa turma tudo aqui, ó, pastor. Isso aqui, crescemos junto aqui, ó. Capão, chegou aqui, ninguém dá nada para aquele cidadão ali, ó. De repente virou um homem próspero, obreiro na casa de Deus. Júnior, o dia que esse homem converteu foi no culto de senhoras. A Cleusa que estava dirigindo. Aí eu fiquei lá em casa tomando conta da minha filha mais nova, a Nádia. Aí eu vinha buscar a Cleusa só na hora que estava terminando o culto. Eu cheguei mais cedo, que eu ia lá na frente, aquele homão cabeludo, junto com a mulher lá, eu falei assim, quem que é aquele cabra? Eu olhei direito e falei, não é possível. Meu Deus do céu, aquilo lá é o Júnior. Isso aí nasceu em cima da bateria, tocava tudo quanto era banda do mundo. Isso era terrível. Misericórdia, Deus mudou tudo. Mudou. Isso aqui veio para cá, menino. E outros mais aqui. Né, Osíris? Só gente boa, meus conhecidos. Deus abençoe vocês, meus irmãos, meus amigos. Foi muito bom mesmo estar com vocês. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.